Olá, amigos do nosso canal, seja muito bem-vindo. É um prazer estar aqui com você mais uma vez para a gente falar um pouquinho sobre cálculo trabalhista, sobre o sistema PJ-Calc, né? E a gente tentar melhorar os nossos conhecimentos. Nesse vídeo, eu quero responder aqui alguns comentários de vocês que nos acompanham aqui pelo canal do YouTube sobre cálculos trabalhistas. Deixa eu colocar aqui a minha tela para ficar melhor e a gente acompanhar. Tenho aqui a tela do PJ-Calc, mas não é essa a tela que eu quero que você veja. Eu quero que você veja a tela aqui do YouTube, né, onde estão os comentários, tá? Então, deixe-me colocar aqui a minha imagem pequenininha aqui, né, para que você possa me ver também. E bem pequenininha aqui no cantinho da tela. Aliás, vou colocar aqui na parte de cima. Fica melhor, para não atrapalhar aqui, saber de qual vídeo a pessoa está, a qual vídeo a pessoa está se referindo. Então, nós temos aqui o Iago, né, Souza, ele pergunta: professor, no caso de comissionista puro, como faço para na hora de lançar as férias o PJ-Calc fazer a média do salário? Marquei no histórico do salário como variável, porém na hora de calcular as férias ele considera apenas a última comissão recebida e não a média dos últimos 12 meses. Iago, eu creio que isso deve estar ocorrendo porque aqui na parte, deixa eu abrir aqui um cálculo aqui, ó, na parte da configuração das férias deve estar marcado aqui todos os períodos como gozados. Então ele vai pegar, ele considera que as férias foram gozadas e que a base de cálculo seria a remuneração do período de férias. Se você alterar isso daqui para indenizadas, eu acredito que o sistema vai fazer o cálculo. Eu não vou fazer essa simulação aqui, mas eu acredito que seja isso, tá? Espero que tenha te ajudado aí. Qualquer coisa você coloca os comentários aí para a gente estudar um pouco mais a matéria. Aqui, quando eu falei sobre os honorários sucumbenciais, a pessoa perguntou aqui, né, o Moisés, né, sobre o total das verbas ou das verbas menos a contribuição, né, com relação aos juros, né, que eu me referia nesse vídeo aí aos honorários sucumbenciais, né, aliás, os honorários sucumbenciais mesmo, né, a base de cálculo, né, qual seria a base de cálculo, e o objetivo desse vídeo era falar que a base de cálculo é a remuneração bruta aqui, né? Ou menos a contribuição previdenciária, mas no caso é o bruto, mas a cota parte do empregador não entraria nessa base de cálculo dos honorários sucumbenciais. Ele está se referindo, eu acredito, aos juros, não aos juros dos honorários advocatícios, né? Eu acho que ele está se referindo aqui aos juros sobre o total das verbas ou das verbas menos a contribuição previdenciária. Ele está falando, creio eu, aqui ó, nessa parte de correção, juros e multa, né? Tem uma parte aqui ó, em dados específicos que ele traz aqui a base de cálculo dos juros de mora na reclamação trabalhista, no cálculo trabalhista. E aqui tem a opção, ó, verbas menos contribuição social, né? E verbas menos contribuição social menos previdência privada. Ele está perguntando se os juros seriam, né? Os juros seriam calculados sobre esse valor aqui, sobre todas a verba, o conjunto de verbas, ou sobre as verbas menos a contribuição previdenciária. Isso é um assunto bem interessante. Por padrão, né, o sistema traz essa configuração aqui, as verbas menos a contribuição previdenciária do reclamante, né? Se você deixar marcado aqui verbas, né, obviamente vai ter um acréscimo aí no valor dos juros, né, e vai ser mais vantajoso para o reclamante, né? Eu acho que se a gente for fazer a mesma analogia que a gente faz com os honorários advocatícios, né, que os juros, que a base dos honorários é o bruto, né, sem descontar a cota parte do reclamante, aqui também caberia a base de juros sobre as verbas e sem descontar a cota parte do reclamante, né? Então seria o mesmo entendimento, mas por padrão o sistema traz essa opção aqui, verba desconta-se a cota parte do reclamante e aí sobre isso aplica-se a contribuição, aplica-se a taxa de juros, né?
E é interessante isso aqui, porque pode haver aqui uma diferença também quando o reclamante já contribuiu, né, durante o contrato de trabalho dele, ele já contribuiu pelo teto da contribuição previdenciária, e aí vai ter uma alteração aqui nessa parte também, né, vai influir no juro de mora. Às vezes a gente não se preocupa muito com essa questão da previdência, mas se você marcar no sistema que o reclamante não tem contribuição previdenciária a pagar, né, seja em razão dele já ter contribuído durante o contrato de trabalho ou por outra razão qualquer, isso vai influenciar aqui nessa base de juros de mora do cálculo, né? Então é bem interessante. Lembrando que eu falei nessa questão da contribuição previdenciária, que o reclamante ele só recolhe até 11%, né, até um percentual sobre o teto do regime geral da Previdência, que hoje é 6 mil e poucos reais. Então, o reclamante pode ganhar R$1 milhão, ele só contribui até 11% daquele teto ali, né, daquele valor da contribuição previdenciária. Por que tem essa limitação? Porque ele também só se aposenta pelo teto, né, até o teto. Então, não faz sentido ele pagar mais que isso. Já a cota-parte do empregador não tem essa limitação. Ele deve se o valor o salário for 1 milhão, ele vai recolher 20% sobre 1 milhão. Tá certo? Então, o meu pensamento é que deveria sim haver aqui uma analogia com a parte lá dos honorários, né? Se os honorários são calculados sobre o bruto, né, o juro de mora aqui também deveriam ser sobre as verbas sem desconto da cota-parte do reclamante. Mas é só uma opinião assim parcial. Eu confesso que eu não conheço a jurisprudência sobre esse assunto. Teria que fazer uma pesquisa aí para a gente chegar a algum acordo aí. Qualquer coisa, bota o seu comentário aí também, tá certo? Aqui o Agnaldo, né? Parabéns pelas explicações. Ele está se referindo a esse vídeo aqui sobre liquidação de inicial no PJ Calc, né? Quando saiu a versão 2.8.0. Eu sempre reforço essa importância, né, de os advogados fazerem o cálculo, elaborarem a petição inicial com base também, não só nisso, né, mas também nos cálculos, né, porque quando você liquida a sua inicial, você pode encontrar várias inconsistências, várias coisas que você esqueceu de inserir no seu texto. Aqui, ainda com relação a essa questão dos honorários sucumbenciais, o Paulo César diz: bom dia, não é sobre honorários, mas uma questão sobre PJE. Na apuração das horas extras, de acordo com o artigo 58, o sistema considera os 5 minutos antes e depois da jornada. No meu entender, deverá considerar a partir do horário contratual, ou seja, inserir o horário contratual na apuração das horas extras e considerar os 5 minutos a partir do horário indicado. Outra questão é que, se der revelia, as verbas deferidas vão ser apuradas a partir do salário, informado na inicial. E este salário geralmente é a data da demissão. Sendo assim, o índice de atualização deveria ser também da data de demissão para todo o período apurado. Acho que nestes 2 pontos o sistema é falho. Essa questão da correção monetária realmente é uma coisa bem interessante. Às vezes, por exemplo, no caso de acordo, né, você lança parcelas que foram realizadas agora, né, mas quando você vai calcular a contribuição previdenciária, você joga lá para trás. Então você pega um valor atual, joga numa data pretérita e aí aplica a correção monetária em cima. Tem essas discrepâncias no próprio cálculo trabalhista de uma forma geral, né, não seria nem só no PJE Calc, né, mas fica registrada aí a informação do Paulo aí. Qualquer coisa vocês colocam aí nos comentários também. Neste caso, aqui já é sobre uma importação, um vídeo que eu gravei sobre importação e atualização de cálculos. Professor, neste caso do PJ Calc Cidadão, é possível realizar os cálculos com a proporcionalização da dívida de acordo com o período da responsabilidade subsidiária de cada uma das reclamadas? Então, esse é um problema que a gente tem, inclusive, normalmente, quando a gente vai fazer um cálculo sem ser no PJ Calc, porque o que acontece? Nós temos condenações com responsabilidade subsidiária, mas que a empregada que é responsável subsidiária, a empregadora, ela é responsável por um contrato anterior à data da demissão do empregado, né? Um período logo no começo, quando o empregado trabalhava, por exemplo. E aí as verbas rescisórias, né? Como é que funciona essa questão das verbas? Quem vai ser responsável pelas verbas rescisórias, que às vezes é até a parcela maior do cálculo?
Quando é um cálculo que é só de verbas mensais, é bem tranquilo, né, de fazer isso. Você duplica o cálculo, limita ali o período de cada uma das devedoras. Mas quando tem verba rescisória pelo meio, complica realmente. E respondendo a sua pergunta, Joselito, o sistema não faz esse percentual assim de uma forma automática, né? Você vai ter que fazer realmente por fora, né? E registrar isso no processo. Infelizmente, não tem como a gente fazer essa responsabilidade subsidiária, calcular essa responsabilidade subsidiária de uma forma automática ainda no PJCalc. Pelo menos eu não descobri. Se alguém souber, coloca aí também nos comentários para a gente ficar sabendo também. Aqui, quando eu falava aqui da importação de arquivos no Excel, da publicação da última versão, né, 2.10.2, a Ângela, né, ótimo professor, obrigada. Quando importa horários para o cartão de pontos, sempre acusa esse erro, agora corrigiu. Show de bola, que bom que eu pude ajudar alguém. E aqui eu falando da versão 2.91, né, o que mudou, eu acho que eu estava me referindo àquela questão da Selic, né, de toda essa mudança de várias Selics, das ADC 58 e 62 lá do STF, e aí o Rodrigo botou aqui, que rolo, ninguém entende nada. O senhor não explica no vídeo qual é a convenção de juro de mora, sei que é juro simples desde 91, mas calculo por dias corridos ou por dias úteis. O sistema PJCalc, não sei se é essa dúvida, né? Fez ele faz um cálculo pro rata dia, né? Ele divide pelos dias, mas aí não é simplesmente dividir pelos dias, tem a questão de feriados. Eu já tentei chegar, por exemplo, você pegar a taxa Selic mensal e trazer ela para diária, é bem complexo porque pega a questão dos feriados, a questão dos dias úteis e não úteis, né? É bem complexo essa alteração, mas ele pega uma parte, ele faz um prorata dia, né? Ele calcula por dia os juros de mora. Não sei se era essa a dúvida. Para a gente encerrar aqui, o Moisés diz: você poderia fazer um vídeo explicando como apurar horas extras quando o empregado começa o labor num dia e termina em outro, como num exemplo de quem termina a jornada 22 horas e vai até as 6 do dia seguinte. Isso aí é tranquilo, né? Dá para a gente mostrar aqui. Para a gente encerrar, que quando você está aqui no cartão de ponto, quando você cria um cartão de ponto, você pode lançar aqui na programação semanal aqui embaixo, na mesma linha, tá? Então, se você coloca aqui, por exemplo, 6, ele dá um exemplo ali, salvo engano, de 18 às 6 horas, né? O sistema vai entender que ele está passando aqui de um dia para o outro, tá? Então, se eu salvar aqui, ó, ele não vai trazer nenhum erro, ele vai aceitar essa marcação. Eu poderia marcar aqui também de 18 às 24, né, às 23h59 e aqui de 0 até às 6 horas, poderia. Qual a diferença disso aqui? Qual o reflexo que vai fazer aqui? É porque aqui se você marcar em 2 dias, você vai ter 2 dias trabalhados, né, e não um, né? Aqui o sistema ele vai considerar, salvo engano aqui, apenas um dia trabalhado, e se você marcar aqui nos 2 dias, ele vai considerar 2 dias trabalhados. Se você for utilizar essa questão dos dias trabalhados para algum efeito, né, talvez seja mais interessante você marcar aqui nas duas linhas. Mas normalmente a gente faz dessa forma aqui, o sistema aceita e faz o cálculo aqui certinho, inclusive considerando aqui jornada noturna e todos os agregados que compõem esse cálculo aqui. Ok, meus amigos? Deixa eu só aumentar aqui um pouco aqui minha tela para eu me despedir de vocês. Agradeço demais a companhia de vocês aqui todos os dias. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, espero que tenha ajudado você em alguma coisa. Dê o seu like aí se você gostou, compartilhe com outras pessoas. Se eu não tiver me equivocado aí, bote aí nos comentários, a gente tenta corrigir em outro vídeo. Tá certo? É um prazer enorme estar com você. Inscreva-se aí no canal se você ainda não é inscrito e compartilhe nas suas redes sociais. Um grande abraço e até o próximo. Tchau, tchau.